Ora a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Quarta Grandes, o seu programa do 00 à quarta-feira, onde habitualmente olhamos com especial atenção para o universo do Sporting de Braga, do Vitória Sport Clube, mas também da equipa do Boa Vista. Os três clubes aqui representados, como é habitual também no 00, que fazemos neste programa à quarta-feira. Hoje, e como é habitual, temos o José Pedro Paes, o Luís Cirilo e também Jorge Sequeira, sempre acompanhado aí pelo Júnior. Boa noite a todos. Bem-vindos. Boa noite. O meu assessor teve 5 a tudo. Muito bem. E merece. O nariz agora. Isto é o campeão. E parabéns. Emocionei-me. É assim, quando se fala dos filhos e da felicidade, é assim. Olha o que te acontece se tu baixares as notas e fizeres as neiras. És morto ao vivo. É nada. É claro que não. Obrigado. Sempre aí a saudade de forma desportiva também, o filho de Jorge, como é habitual. Boa noite a todos, espero que a vossa semana tenha sido boa, que o início de 2021 também tenha sido cauteloso em casa, de forma tranquila, até porque o Covid anda aí à beirada da esquina, em qualquer sítio. Eu iria dizer na rua, mas é mesmo em todo o lado. Ora, para a noite de hoje, e desde já saudamos todos aqueles que estão connosco, como é habitual, os vossos comentários são mais que essenciais e também primordiais para nos acompanhar durante a próxima hora e meia e para a noite de hoje, além da habitual jornada que não aconteceu na sua totalidade, o Vitória não jogou, a partida com o Nacional foi adiada, vamos também falar sobre isso, mas a jornada que já arranca amanhã seguinte, vamos falar da jornada portuguesa, como é óbvio, houve nova troca de treinadores no Moreirense e por isso vamos querer perceber juntamente convosco como é que aconteceu esta saída do César Peixoto, mas é inevitável começarmos a falar de Abel. Abel que está a um pequenino passo da final da Copa Libertadores, depois do triunfo por 3-0 sobre o River Plate na Argentina, não na casa do River Plate, não foi no Monumental Núñez, mas foi no estádio Copa Libertadores, a casa do Independiente. Ainda assim também não haveria adeptos num estádio ou no outro. Importa também aqui dar a nota de que esta vitória do Palmeiras de Abel, pelo número de 3-0, o River Plate já não perdia em casa por uma cifra tão grande desde 1982. O resto, numa equipa do Flamengo, quando venceu esse jogo, tinha Zico como figura máxima, mas também Carlos Moser, que depois passou pelo futebol português. Zé Pedro, posso começar por ti, para falarmos sobre este caso de Abel, que está a ter um número absolutamente impressionante, 14 jogos, tem apenas uma derrota, e em Portugal parece que passa aqui incógnito este feito de Abel. É um facto. Quando comparamos com o Jorge Jesus quando lá esteve, nada tem a ver, não tem a projeção minimamente parecida que teve o Jorge Jesus. O Abel tem feito um grande trabalho, eu gosto muito do Abel. O Abel é um grande treinador, nunca, desde o trabalho que fez no Braga, é um treinador que cria empatia e sempre gostei dele. Está a fazer um extraordinário trabalho, como estavas a dizer, no Palmeiras. Venceu por 3-0 no River. Estive a ver o resumo do jogo, não pude ver o jogo, mas vi o resumo alargado do jogo. E aquele jogo foi relativamente impressionante. Apesar de estar com o estádio vazio, que é um bocado triste, foi um jogo mesmo à sul-americano. Teve erros gravíssimos, oportunidades, bolas no poste, defesas a fazerem falhas de marcação brutais, uma expulsão violentíssima de um defesa absolutamente estapafúrdia e na consequência dá o 3-0. Portanto, aquilo foi todo uma festa do futebol sul-americano típica. Deixa-me só fazer um atalho a esse lance, até porque posteriormente depois o Marcelo Gallardo, treinador do River Plate e jogador de grandes créditos da seleção argentina, no fundo, com o estádio vazio, pelos vistos, foi perceptível ele a dizer ao jogador para partir as pernas ao adversário. Então isso faz sentido. Portanto, questionaram-nos sobre isso, não é? E ele disse que é um futebol completamente diferente e que tem que ter cuidado com aquilo que dizem. E claro que é de uma forma personificada, mas não deixa de ganhar um peso enorme quando se diz isso, não é? Pô, e quando se vê o lance em si, porque o lance, a verdade é que deu toda a intenção, pareceu mesmo que a intenção do jogador era partir as pernas ao jogador de Palmeiras, completamente desnecessário, pouco depois do meio campo, na lateral, uma coisa completamente à vingança, aqueles lances pouca River habituais,
que se costuma ver de ganhos batatadas, foi literalmente um lance assim completamente desproporcionado. Portanto, o Palmeiras acabou por ter um bocado de sorte no resultado, porque o River ainda teve várias oportunidades flagrantes, mas não deixa de ser um resultado, como estavas a dizer, absolutamente histórico. Inclusive o Gallardo, o treinador do River Plate, nunca tinha perdido por 3-0 na Libertadores, portanto o mérito é evidente. O Abel tem estado de parabéns, está na final da taça, também vai jogar contra o Grêmio. No campeonato está um bocado mais difícil, também quando já chegou lá também a coisa já estava um bocado mais complicada, não parece que vá conseguir, mas quando comparamos, porque depois a tendência agora é compararmos o mérito de um com o do ano passado, eu acho que este mérito para já, e não sabemos se vai ganhar o que quer que seja, nem sequer a taça, nem sequer se vai inclusive à final da Libertadores, embora já esteja lá muito próximo. A verdade é que o mérito dele parece, se isso vier a concretizar, muito maior, porque quem vê esta equipa do Palmeiras tem 2 jogadores no meio campo interessantes, tem um miúdo na frente que nem sequer jogou agora contra o River, que acho que é muito bom, segundo o que dizem. Por comparação com a equipa de Jorge Jesus, que era uma equipa que jogava futebol muito atrativo, mas esta parece muito mais pragmática, uma equipa muito mais modesta por comparação e, portanto, mais meritório. Olha, deixa-me só aqui acrescentar um comentário de pelo menos é um conhecido de todos vós, tenho a sorte de ser meu amigo pessoal, já representou as cores do Vitória, o Rui Ferreira, que diz aqui forte abraço e dizer que com muito menos o Abel tem feito um trabalho extraordinário e a metade da divulgação foi feita comparativamente aos Jorge. Este amigo Rui Ferreira é um grande comentador também no Porto Canal, não é? Exatamente. É atual treinador do Felgueiras. Grande campeão, um grande abraço. Eu tive o prazer de o conhecer também no Porto Canal. Acho que chegamos a bater papo ali uma vez num programa qualquer e tenho ouvido os comentários dele e acho uma pessoa bastante esclarecida, que sabe da poda. Olha, está a treinar, agora? Sim, está a treinar o Felgueiras. Começou a treinar o Felgueiras no final do ano civil. Somos todos Felgueiras, mas nada. Por acaso, Felgueiras, eu daqui a bocado falo que eu estou... Exatamente. José Pedro, diz lá. Portanto, como o Rui estava a dizer e bem, é mesmo isso. Tem feito um trabalho muito mais meritório, bom, embora ainda não tenha conquistado nada do que o Jorge Jesus. Aqui há uma clara diferença de projeção. O Jorge Jesus foi criado pelo dito benfiquistão, que com a sua toda a imprensa mediática que impulsiona os feitos de todos os seus atletas e técnicos. E que absorveu e que tem como característica principal ter um ego enormíssimo, muito superior àquilo que é a sua qualidade, que existe, que é um bom treinador, ninguém tem dúvidas que o Jorge Jesus é um bom treinador, mas que se projeta num patamar que não corresponde à verdade, como se fosse a última Coca-Cola do deserto, e o Abel não é nada disso. É um treinador muito mais humilde, muito mais terra a terra, muito mais normal, por assim dizer. Eu sei que o Jorge Jesus aqui é mais anormal nesse aspecto, e por isso não tem o tipo de imprensa que tem o Jorge Jesus. Eu acho que um grande mérito do Abel, para além de fazer equipas taticamente muito competentes, faz-me lembrar um bocado o Ruben Amorim, embora o Abel tenha começado primeiro com o Ruben Amorim, mas a grande valência que eu vejo nas equipas dele é que existe uma imensa união das equipas. Ou seja, ele tem a capacidade de unir o grupo, aquela dita família, que tanto se utiliza no futebol, aquela expressão da família, e que isso se nota efetivamente em qualquer equipa e que adiciona valor ao jogo das equipas, isso nota-se. É exatamente o contrário, precisamente, do Jorge Jesus, neste caso no Benfica, que tem uma equipa recheada de estrelas, de talentos individuais, mas que se olha e que se vê que eles estão completamente desunidos, que não existe sentimento de grupo, de pertença e que, por isso, os resultados e a forma como se jogam e sacrificam ou não se sacrificam têm a consequência que têm. O Jorge Jesus, ao contrário do Abel, como eu estava a dizer, tem uma comunicação absolutamente horrível. Aliás, nem fui eu que disse isto, foi o Vítor Oliveira. Só estou aqui a reafirmar aquilo que o Vítor Oliveira disse bem. Portanto, ele quando fala só diz porcaria, é verdade, ao contrário do Abel. Portanto, o Abel está, resumindo, o Abel está a fazer um grande trabalho, é um extraordinário treinador. É pena que tenha saído do futebol português, foi mais um grande treinador lançado pelo Braga. E gostava muito que ele conquistasse a Libertadores, pelo menos. A Libertadores seria muito interessante. E que se o fizesse, que também tivesse, acabasse por ser condecorado com a ordem do IFP, como foi o Marcelo, ou se o facto de não ter a imprensa, não tem o Jorge Jesus, isso significa que ele não vai... Sim, mas acredito que se for o Marcelo, não é? Porque afinal será a 30 de janeiro e as eleições presidenciais já aconteceram depois disso.
acredito que o Marcelo, sendo ele braguista, não se vai esquecer dos feitos do Abel. Não costuma esquecer de ninguém, né, neste caso. Sim, sim. Mas isso é de elementar. Ele é um contentor de medalhas e ele não as gastou todas. Vou deixar propositadamente o Jorge para o fim, porque acredito que seja particular felicidade ver também esta felicidade do Abel. E retomo aqui com o Luís Cirilo falar do Abel. Luís, não sem antes, perdoa-me esta provocação, partilhar estes comentários que já foram aqui chegando sempre para, no fundo, incendiar nesta noite fria, porque o Rui Miguel Cruz diz: grande Abel, aqueles 5-0 são inesquecíveis, boa noite a todos. E ainda o Diogo Quintela também a falar sobre o facto dele já ter treinado naquilo que considera o Diogo Quintela o maior clube de Portugal, treinador o maior de todos, diz ele que referindo aqui ao Sporting de Braga. Grandes participações. E também aqui o António Silva que diz: talvez a chegada do Abel à final da Libertadores valorize e muito o seu trabalho meritório e desvaloriza de algum modo o trabalho de Jesus como uma equipa de valores individuais muito superiores. Ora, depois do jogo de ontem, o Abel falou precisamente sobre isso, que o grande ponto dele quando chegou ao Palmeiras foi que os jogadores percebessem o jogo, porque sabia que se eles percebessem o jogo, iam desfrutar melhor do jogo e jogar aquilo que gostam, não é? Que é futebol. Luís Cirilo, não surpreende, de alguma forma, este impacto imediato do Abel no Palmeiras, numa equipa que até tem bons valores, mas eu falarei por mim e se calhar porventura por algumas pessoas, nós não conhecíamos esta equipa do Palmeiras até chegar ao Abel, não é? Bom, o Palmeiras hoje atualmente não é dos maiores, nunca foi dos maiores clubes do Brasil. Isso está reservado ao Flamengo, ao Fluminense, ao Santos, ao São Paulo, ao Corinthians, que são de facto os grandes clubes do Brasil. Mas ao contrário de um treinador que já se falou aqui hoje, eu por acaso não acho que o futebol brasileiro, o Campeonato do Brasil, seja o melhor campeonato do mundo. Não acho rigorosamente nada disso. Acho que é um campeonato onde há grandes jogadores, é verdade, mas há muito poucas grandes equipas como a equipa, digamos assim. Claro. E o maior mérito do Abel, provavelmente, foi chegar ao Palmeiras e fazer, como dizia o Zé Pedro e muito bem, fazer o tal grupo coeso, porque uma equipa coesa que joga como uma equipa no Brasil está logo candidato a ganhar qualquer coisa. Porque, e com disciplina tática. Ele tem dois trincos, ele joga com dois trincos muito bons, o De Paula e o... Sim, agora estava a falar o Gabriel Menino. Eu, menino, exatamente. E segundo o que dizem, segundo o que eu tive a oportunidade de andar a ver, não sei, acho que... O Patrick de Paula foi muito falado para o futebol português no mercado de verão, para o Benfica e para o Sporting. Isso. Para o Benfica, no Campeonato do Brasil vem para o Benfica, como caso. Bom, Luís, só fazer aqui um ponto que nenhum dos jogadores que o Benfica quer é de Flamengo. Ou já se falou, não é? Mas do Arão e o Bruno Henrique, sim. Eles querer que se calhar até queriam que o Flamengo, de facto, tem grandes jogadores. Não devem ter dinheiro para os comprar, que é outra questão completamente diferente. Bom, mas estávamos a falar do Abel e eu acho que estávamos a falar do Benfica misturado com o Abel. É uma ofensa que o Abel não merece, porque ele vale por si só. E ao contrário do Jorge Jesus, que é um belíssimo treinador, não vou dizer que não é, o Abel não tem a bênção de toda aquela imprensa nacional que andou atrás do Jorge Jesus e que fez o Campeonato do Brasil quase um Campeonato de Portugal. Ao ponto de, às vezes, nos telejornais, vemos mais depressa resumos do Flamengo do que do Vitória, do Braga ou do Boa Vista. É verdade. Essa que é a verdade. E também é verdade que o Abel, no Palmeiras, não tem os jogadores que tinha o Jorge Jesus no Flamengo, como é evidente. Claro. Agora, a questão é assim, o Jorge Jesus no Flamengo ganhou o campeonato, ganhou a Taça, ganhou a Libertadores e quase ganhou o Mundial de Clubes. O Abel, para já, ainda não ganhou nada. Agora, é assim, se calhar é mais difícil o Abel chegar onde chegou com a equipa que tem do que o Jorge Jesus ter ganho tudo que ganhou com a equipa que tinha. E, portanto, obviamente, o Palmeiras vai disputar a final da Libertadores, depois de ganhar 3-0 fora de casa ao River Plate. Enfim, o futebol às vezes reserva-nos muitas surpresas, mas uma surpresa tão grande custa-me a crer que venha a acontecer. E, portanto, vai jogar a final da Libertadores, não se sabe com quem. Se calhar é com aquele clube onde joga um tal Lucas Veríssimo. Que não faz, supostamente já não jogará.
A equipa preparada pelo Josual, atenção. É a equipa preparada pelo Josual. O que não deixaria de ser... O que não deixaria de ser uma curiosidade extremamente engraçada, se for o Santos, não é? 2 equipas de São Paulo jogarem a final da Libertadores no Maracanã, no Rio de Janeiro. Pois. Portanto... É curioso. Isso vamos aguardar. Mas, claro, qualquer forma, eu penso que depois do 3-0 ficou claro que o Palmeiras é superior ao River Plate, e embora às vezes pontualmente aquilo ali, as equipas inferiores até apliquem umas goleadas às equipas superiores, a verdade é que aqui não me parece que isso seja muito previsível. E, portanto, o Abel vai disputar a final do Libertadores e, naturalmente, esperemos que a ganhe, porque é um treinador português com valor, que está a treinar no Brasil, e todos nós sabemos que os brasileiros, embora nos últimos anos tenham importado bastante treinadores portugueses, eles gostam muito de os ver falhar. O próprio Jorge Jesus, quando estava no Flamengo, no auge, havia pessoas, comentadores de televisão, que diziam mal dele e que o arrasavam quando podiam. E o Abel vai ser a mesma coisa. E por isso, se ele ganhar, eu estou de acordo com o Zé Pedro, o campeonato não ganhará, não me parece possível. Sim. Mas se ganhar a Libertadores, que é de facto é como ganhar a Champions na Europa, à escala, obviamente, eu penso que o Abel já terá feito uma conquista extraordinária, e também não me parece que vai ficar muito mais tempo no Brasil depois disso. Sim, eu antes de passar ao Jorge, que o Jorge já vai falar um bocadinho sobre isso, só queria dizer também que na altura, que esqueci-me de dar uma nota final sobre isso, quando ele assinou pelo Palmeiras e deixou a Grécia, eu pessoalmente achei que foi uma decisão, na altura achei que era uma decisão absolutamente errada, porque é conhecida a facilidade dos clubes brasileiros em dispensar treinadores. Verdade. E dada a predominância do Flamengo no pós-Jesus, achei mesmo que era super arriscado e que era um passo atrás numa carreira de um treinador com bastante potencial e talento. Portanto, está-me a surpreender bastante, fico bastante feliz que seja vencido, e também acho que, à semelhança do Jesus, aquilo que deveria fazer, caso venha a vencer a Libertadores, era no final da época, vamos embora, porque depois para o topo só pode cair. Mas olha, Zé Pedro, deixa-me só fazer aqui não sabendo como é óbvio todos os pressupostos e parâmetros contratuais da ida do Abel para o Palmeiras, mas quem gera o ego de Jorge Savides, o presidente da Pistola, durante ano e meio, está preparado para tudo. Portanto, é corrido. É bravo. Se bem que ele gosta muito daquela do... Sim, exatamente. E foi... Jorge, estavas nessa conferência, de resto, que depois foi depois da meia-final de uma taça da Liga diante do Sporting, mas isso são águas passadas, não movem moinhos, podem mover outros, não é? Mas os passados não movem. Mas falemos aí do Abel Ferreira, que tu já falaste várias vezes neste programa, já notaste quando o PAOK eliminou o Benfica com o Abel a treinador e Jorge Jesus do outro lado. Quando o Abel... Abel matou Caim. É verdade. E depois, posteriormente, também, quando a performance dele no Palmeiras também se começava a evidenciar. Acredito que para ti não surpreende esta causa e efeito de Abel nas equipas, mas traduz-nos aqui um bocadinho como é que é aquele trabalho. Dá para dar aqui um bocadinho a conhecer aquele ovo de Colombo de treinador? Não, porque é assim, eu tenho dificuldade em falar das pessoas que gosto, porque pode parecer um bocado puxa-saco e agora o gajo é maior, eu conheço. Não. Agora, a realidade é que o Abel é um treinador excepcional, é um treinador tremendo. Ele tem 40 anos, 41, 42. 42 anos, sim, 42 anos. 42. Eu sabia que tinha 41, 42 porque ele disse-me, enfim, não é como. Não estou a dizer nada que não possa dizer, penso eu. Disse, olha, se não puderes dizer, está no 0-0. Exatamente. Não, mas não é nada, claro que sim, claro. Eu tenho de ver. Na Bíblia. Na Bíblia. O Abel está na Bíblia, era um personagem bíblico. Exatamente, na Bíblia de Humberto. Não, mas não é. Claro que eu tenho o dever de sigilo e não conto o que não posso. Claro, como é óbvio. Obviamente, mas eu lembro quem conversa com outros, ele diz: o meu objetivo era chegar aos 40 anos à Primeira Liga. E eu disse: já cá estás, agora vai por aí fora até à Senhora da Hora. Toma conta disto tudo. E quando ele saiu. Eu, aliás, disse isso a outras pessoas, se fosse a ele, parecia que era só bater nas costas e dizer, ei, mais o maior.
Não, eu disse, este homem vai até ao fim. Quando eu digo vai até ao fim, acho que vai alcançar tudo que é possível alcançar no futebol. Há de ser, ele tem 40 anos, 42. É um puto. Sim. Vamos pôr a coisa como ela é. É um menino que isto é um elogio. Tantos treinadores, o Jesualdo, o Jesus, para alcançarem o que alcançaram, foi aos 55, 60 e por aí fora. E outros a nível mundial. Por isso, o Abel pode não ganhar Libertadores nenhuma, pode ser despedido do Palmeiras, que um dia, se não for ele mandar embora, também há de ir. Eu já estou, uma vez o Peseiro me disse, eu sou, mister, eu vou para lá e depois dou-me um chuto e eu vou à minha vida. E ele disse, isso vai levar, só falta saber é quando. É como eu também vou levar, porque não estava à espera de quê. E eu, pois, é bom que a gente tenha um mindset adaptado ao futuro. Tipo, o Peseiro dizer, eu vou, agora não sei é quando. E ele até estava na mão de cima, não estava na corda bamba, tipo, é agora, quando há 3 derrotas seguidas e começa tudo a ver os fantasmas. Ele, não, isto é para ir. Por isso, o Abel há de ir, há de não ir, mas tem tempo e fundamentalmente sabedoria para chegar aos lugares cimeiros como treinador, e digo uma Premier League inglesa, ser campeão, se chegar a uma seleção, que já não estarei cá para vê-lo, se calhar, porque só para chegar à seleção tem que se ter 60 anos, e compreensivelmente tem que ter um trajeto e uma carreira. Paulo Bento chegou lá muito mais novo. Paulo Bento chegou novo. Ainda é que ser amigo de João Pedro. É exceção, Luís Cirilo, mas é verdade. É exceção. Uma seleção tem que ser um bocado de senador já, e compreensivelmente, não é? Mas pacífico. É evidente que não estou aqui já a fazer a candidatura da Abel à seleção, só faltava. Mas agora o Abel é um gajo porreiro, pá. É para das coisas que eu posso dizer melhor de alguém, é um gajo porreiro. E ali há isso o quê? Uma competência técnica brutal. E hoje em dia, o que é mais importante em qualquer profissão, antes escolhia-se as pessoas tendo em conta as suas competências técnicas. E depois tentava-se-lhes moldar o caráter. É um bom jurista e depois, pronto, se for uma pessoa conscienciosa, com sentido social, ainda melhor. E hoje, não sou eu, infelizmente, esta ideia não é minha. O ideal é que seja uma boa pessoa, e quando digo uma pessoa que seja trabalhadora, que seja honesta, que seja responsável, que tenha aquelas soft skills todas, que saiba motivar, que saiba liderar sem ser déspota, que saiba comunicar, que tenha aquelas coisas todas. O ideal é que tenha isso. E depois as competências técnicas. São mais fáceis de aprender. Hoje, para ser advogado, vai-se 3 anos a uma faculdade. Para ser psicólogo também, para ser jornalista, se calhar na tua profissão, basta um microfone, infelizmente. Sim. Por isso, infelizmente, estou a ser irónico, obviamente. Claro. O que eu quero dizer é que o Abel tem as soft skills estão lá todas e ele ainda é um menino. Ele tem um sentido de justiça enorme, ele comunica, ele é afetuoso sem ser lamechas. Atenção, quando ele precisa pôr a mão na mesa e dizer, para ali. Porquê? Porque eu mandei. Também sabe fazê-lo, não pensei que o Abel é um fofinho. Claro. Embora, por defeito, seja um gajo porreiro, atencioso, gosta de saber como é que aqui o miolo entre as orelhas funciona, como é que ele deve tocar os botões da concentração, do controle da ansiedade, das questões que nós temos como cognitivas, que é a cabeça que comanda o corpo. O Abel sabe fazer isso, interessa-se por isso. Depois, tecnicamente, foi jogador, dá um jeitaço às vezes, não é tudo, mas dá jeito. Ter lá dentro, e às vezes, quando se é um treinador novo, saber que ele calçou as chuteiras e andou ali a desembrulhar-se, pode dar alguma credibilidade quando se é novo. Quando já é velhote, pronto, se o gajo chegou aqui, as coisas conhece no currículo. O Abel começou na equipa B do Braga, foi uma aposta do Salvador, pegou nele B, e quando pegou nele da B para lá, toda a gente disse, mais uma maluqueira do Salvador, vai buscar um homem a B aí. Quem é o Abel? O Abel, não é? Mas tinha sido campeão de júniores no Sporting, não é verdade? Sim. Tinha, e toda a gente na altura, é verdade o que tu disse, toda a gente pensava que era um treinador de forma interina. Quando subiu para a equipa principal do Braga, e depois continuou. Exatamente. E o Abel é um homem que sabe defender a sua equipa. O Zé Pedro falou da equipa, a família, de facto são duas. Mas não é só da boca para fora. Porque os jogadores também não são bobos, porque dizer equipa e dizer família, qualquer camelo sabe dizer. Agora, depois tem que ser consequente
no treino, no dia-a-dia, com estas palavras, são os 3 jogadores, viram-lhe as costas assim, olha, mais um papagaio que veio dar catequese. Os jogadores são espertos. Então, às vezes os jogadores são burros, burro sou eu. É que são mesmo espertos. Tem que esse era o Scolari. Scolari que era burro. Citando o Scolari. Não, eu pensava que... Exatamente. E o Abel tem estas qualidades que eu estou aqui a realçar. No Braga, ele fez até hoje a maior pontuação da história do Braga em 100 anos. Fez 75 pontos. Não deu caneco nenhum, mas até hoje ainda nenhum treinador fez tantos pontos. Não deu. Um dos canecos foi-nos, ou pelo menos tiraram-nos uma final, quando ficou famosa o gol com o Caraça. Ele disse aquilo da forma exclusiva, porque de facto gamaram-nos o golo contra o Sporting. Lá um gajo qualquer caiu na disputa de lance com o Wilson Eduardo, e o Diego faz o golo, era golo, só para dizer que pronto, já fomos. E é o que ele diz. É que isto é muito bonito, mas na hora da verdade, quem vai com o Caraças sou eu, quem vai os jogadores por causa dos erros que a gente sabe que caem mais para um lado que para o outro, de uma forma geral. Bom, Abel, grande treinador, a questão dos egos, de facto, uma vez falávamos em terra de egos, é uma frase bonita, em terra de egos, quem tem olho, em terra de egos, quem vê o outro é rei. Em terra de egos, quem vê o outro é rei. Porquê? No futebol nós sabemos que é o homem que marca o golo, é o treinador que diz as larachas, como tantos outros que já foram aqui citados, é o treinador que diz que fui eu que inventei o 4-3-3. O gajo tem que ouvir barbaridades destas a todos os inteligentes da vida. E em terra de egos, quem vê os outros é rei. Ele valoriza os outros, valoriza a equipa. Ele também não tem muito protagonismo. Porque ele não quer andar aí a abrir a boca para os jornalistas e a encher jornais e a dar entrevistas. Se ele quisesse, já os tinha. Principalmente agora que vão todos em bem a correr atrás dele, porque ele está na crista da onda, é notícia. Os jornalistas fazem muito bem, então vão atrás de quem? De Jorge Jesus, mesmo assim ainda vão atrás da asneira. Ou seja, ele tem de facto, eu recordo uma vez, ele disse uma frase aparentemente banal, ou seja, que disse, prefiro ser um bom homem do que ser um bom treinador. Disse isso numa conferência de imprensa. E depois até o Dom Jorge Ortiga, o arcebispo de Braga, disse isso numa gala. Como diz o treinador Abel Xavier, prefiro ser um bom homem do que ser um bom treinador. E de facto, o Abel prefere mesmo ser um bom homem. E dá muito jeito de ser um bom homem para ser um bom treinador, porque tem que se gerir grupos de 30 jogadores, mais aqueles que entram e saem das vezes, mais 10 ou 15 dirigentes, mais 10 ou 15 staff, ou seja, durante um ano são para aí 70 ou 80 pessoas que gravitam ali, não são os 11 meninos, como nós sabemos. E saber ter a sensibilidade para tocar aquilo tudo, manter a malta sempre com boa vibração, e a boa vibração dá golos. Se nós formos uns sacanas, ficamos atrofiados da mona, não temos espaço para a criatividade, não arriscamos nada. Eu tenho um gajo que me está a meter medo a toda a hora e eu passo a bola ao lado. Claro. Se tenho um gajo que diz assim, campeão, consegue fazer isso e muito mais, eu pelo menos sinto-me confortável para tentar. E é esse conforto que ele dá, é esse conforto que as pessoas têm, é uma sensação. Voltamos a ter aqui o Jorge aqui com problemas de internet e a ficar minimamente... Eu dei aqui coisa, mas eu recordo-me aqui uma situação que eu já falei nela, mas não me canso de repetir, porque isso de facto revela um caráter tremendo. Quando o Braga deu 5-0, isso já foi mencionado neste programa por um espectador, no estádio do Vitória, sim. Vitória. Opa, naturalmente, se fosse ao contrário, era igual com qualquer clube. Os adeptos que estavam lá no estádio de Vitória, atrás da baliza, que entraram meia hora mais tarde, mas isso é outra conversa, é o costume, começaram todos, olé, olé, a tourada pegou fogo ali. E o que é que o Abel fez? Saiu do banco, foi a correr para trás da baliza e disse à malta, pá, pouco barulho, é futebol, respeitem o adversário. E ele fez isso e apareceu nas televisões. Claro, como foi o Abel, não apareceu 0,00 segundos, fosse o Jesus a fazer isso. Era elevado a tanto.
e já tinha sido até canonizado e tudo, e tinham feito 30 por uma linha. Por isso, aqui o que eu tenho que realçar de facto são estas coisas. Eu recordo-me há bocado falaram de Felgueiras. Houve um jogo da Taça de Portugal, lembrei-me de Felgueiras. Fomos jogar a Felgueiras e é para vermos só como a vida é. Fomos a Felgueiras, o Presidente da Câmara, meu amigo Nuno Fonseca, que eu ando um abraço, e a resto da malta de lá de Felgueiras, aliás, teve uma vitória incrível, foi independente e ganhou aquilo, espetáculo. E fomos jogar a Felgueiras estava toda engalanada, e bem, e era um jogo de taça, e contra o grande clube, e eu estava no balneário, um bocadinho acanhado, embora tenha boas condições o Felgueiras. E eu não sei quem é que disse, vamos para aqui. E fomos para o lado do balneário, que tinha assim um balneário que estava por aqui. Estava inacabado. Via-se o tijolo, via-se o cimento, e nós estamos aqui mais calmos. E eu recordo que disse, olha, Bel, e concluo, olha, vou tirar aqui uma foto contigo, que é para vermos este balneário de luxo, que é para ver onde estás e onde tu vais chegar, onde vais te lembrar desta história. E tirei uma selfie, uma porreira, e atrás de nós, parecia um galinheiro, porque aquilo nem sequer era balneário, era uma coisa ao lado que nem se podia ir, mas tinha a porta aberta e estava ao lado, e os outros estavam lá, os jogadores, um barulho, não sei o quê, e estavam a aquecimento, e por acaso é giro de Felgueiras, do tijolo, por chapar massa, até há a possibilidade de ter uma consagração a nível mundial, mas digo, o Abel há de ser sempre Abel, não precisa de ganhar a Libertadores, mas que a ganhe, porque de facto são as vitórias e as conquistas que fazem o trajeto dos maiores. Sim, é curioso isto que tu dizes, dessa simplicidade. É óbvio que qualquer treinador terá de dizer isso, mas nem todos dizem, e na conferência de imprensa ontem, a seguir ao jogo, ele fez referência, quando lhe questionaram por causa do 3-0, a elogiar a equipa do River Plate e a dizer que da mesma forma que o Palmeiras ganhou 3-0 na Argentina, que também podia perder em casa 3-0. E isso é aquela... Os treinadores têm que pensar assim, se calhar para a equipa também pensar assim, mas muitas das vezes não pensam. Vamos atacar caminho para aqui também partilhar algumas declarações e comentários dos nossos seguidores, que não deixam de ser interessantes. O António Silva, que, parafraseando, diz que pode sempre regressar ao Braga para arrasar e jogar o triplo. A mítica declaração de Jorge Jesus, que disse na apresentação no Benfica, disse uma frase semelhante. Aqui, Jorge, não penses que vais sem troco, Gonçalo Sousa, melhor foi o Pedro Gonçalves que marcou o Braga, a dizer aqui. E ainda, atenção, sempre a indumentária de do Jorge Sequeira, aqui a ser tema de conversa, o António Silva, a dizer que o Jorge Sequeira parece o David Hasselhoff no Baywatch. Vamos falar das loiras à volta, pá. Era a Pamela Anderson, que já foi mulher do Rami. Já foi mulher do Rami. Olha aqui o Bruno Lima, que diz, afinal, chegar à final da Libertadores parece fácil, difícil é ganhar finais da Liga Europa. Próximo candidato a treinador da Luz. Diz relativamente ao Abel. E várias mensagens que nos vão aqui chegando. Vamos partilhar algumas também daqui a pouco. Vamos virar agulhas para o campeonato. Jorge, começo por ti. O Sporting perdeu em Alvalade. Tu não queres só... Ganhou, não perdeu. O Sporting ganhou, sim. O Sporting de Braga é que perdeu. Agora é que eu faço aquele papel de moderador, que era o comentário. E eu digo, não, mas agora até vou fazer isso. E não é tanga. Grande jornalista, Humberto Ferreira, a Madeira. Como é que tu viste o jogo? Estou a falar sério. Opa, tu não tens de tomar para dizer. Sim, eu acho que o Sporting conseguiu anular bem o Braga. E acho que o Braga não conseguiu desamarrar-se da forma como o Sporting arquitetou o jogo. Olá, isto é chamada fake news. Estão a perceber? O Humberto quis dar uma aula do que é que são fake news. E foi isto que eu fiz. E foi o que o Humberto disse. Quando ele falar com alunos dele e der uns workshops à maneira, vais pôr este bocadinho. Exatamente. E vou dizer, isto é fake news. Isto são fake news. É quando vês uma equipa a ter 3 oportunidades na primeira parte, flagrantes, que podia ser para o intervalo 2-0 e sai a 0-0.
uma bola no Barrota, pumba, do grande Almozurati, o grande Horta, que tem uma bola isolado, porque o Braga jogou à grande, o Sporting, andou ali na primeira parte, ok, chegava perto da área, nas bordinhas, andava ali, parecia handball, vai a bola ao ponta, vai a bola ao meio, vai a bola ao central, vai a bola à meia, vai a bola ao ponta, vai ao central. Entrar na área, houve um centrinho, que a bola passa ali a 2 metros de um gajo que ele nem toca na bola nem vai à baliza. Os primeiros 45 minutos são assim, com uma certa preponderância do Sporting, é verdade, mas oportunidades de golo mesmo são do Braga e são 3. O Sporting na primeira parte tem 0. A segunda parte o Braga entra melhor, é anulado um grande golo, e é bem anulado. Paulinho, eu estou a fazer o palmo, o meu palmo eu estive a medir, são 20 centímetros, dá jeito esta... Sim. Podemos fazer um freeze frame que agora. Que é isto? É que Exato. Podes fazer para ver lá o que é que tu vais usar essa... Que tu já vimos que é perigoso. Vais pôr aí na capa de qualquer merda a dizer o Jorge Sequeira está a fazer não sei o quê e acabas com a minha carreira, uma vez que eu até nem tive carreira, nunca, era a manter a começar. Por isto, estão a ver aqui os meus dedinhos, people. Foi por isto... Um danoninho, foi por um danoninho. Um danoninho que anularam o golo ao Paulinho. O grande Paulinho que andou na boca do mundo e que vai continuar a andar. Jorge, eu sei que não interessa porque foi de outro jogo, mas vocês viram por quantos centímetros é que foi anulado fora de jogo no Porto Moreirense? Não sei quantos foi. 1 centímetro. 1 centímetro. Bem, mas é engraçado que eles nesse caso já queriam abrir à discussão a questão de até determinada altura não ser considerado fora de jogo para beneficiar o atacante. Quer dizer, isto é mesmo consoante as vontades. Isto é um absurdo. Só não deu polémica porque eles não precisavam daquele gol, porque senão tinham dado uma raia. E acima e abaixo de 5... Mas esperem aí, só para acrescentar um bocadinho de sal a essa discussão, que é se dermos então esse período extra, não é? Esse espaço extra de dúvida, falemos de 20 centímetros. Quando for 21 centímetros, como é que vai ser sempre a discussão, isso não há dúvida. Mas como é pouco é a questão das linhas. É margem de erro, 5. Claro. 5 é a margem de erro da régua lá do gajo do bar. Sim, é o frame à frente ou o frame atrás. Claro, amigo Humberto, 5 centímetros, opá, ou é ou não é. Não há. Olha, mas não desviamos esta questão dos centímetros. Foi por um danoninho esse golo anulado e o resto. Não há tecnologia tão precisa, dizia eu, que permita afirmar categoricamente que ele estava... Sim. Temos aí assim uma quebra do Jorge. A minha televisão deve estar avariada. Eu não vejo bem esses jogos, mas... Carlos Carvalhal. Já estamos no regresso. Muito bem, isto já está a meter nojo aqui a minha net. Eu ainda estou a esperar de porem aí o nível. Mas olha, eu até posso ir abaixo agora que eu também não tenho. Desliga-me aí, Humberto. Onde é que... Acho aí, né? Isto é perigoso. Tu é que desligas aí normalmente? É verdade, mas desta vez não sou eu. Eu acho que és tu por já não falar do Sporting Braga. Fake news. Eu disse, Humberto, desliga aí. E Humberto clicou. Meus amigos, atenção. Eu a partir de agora vou começar a falar assim. Mas não tens a festa, como os gajos dos bancos, que têm um pedal, que sobre um assalto o gajo carrega no pedal. Exatamente. Tu sabes fazer as coisas, jornalista que é jornalista tem várias formas. Exatamente. Opa, mas pronto, o Braga jogou bem e opa, eu não gosto de sortes nem do azar. Aliás, o Carlos Carvalhal não entrou nessa linguagem, que eu acho que não é linguagem de treinador. Opa, é a eficácia e a falta dela. E aí não há história. O Sporting marcou 2, sendo que o segundo golo já é aos trambolhões, porque já está, enfim, há ali um salto e mais não sei o quê.
e um certo até se calhar baixar da guarda. Não se disputou o lance com aquela tenacidade que se calhar se disputaria se estivéssemos a ganhar ou se estivéssemos empatados. Perdemos uma batalha, não perdemos a guerra. Está-se bem e siga a Marinha, não há stress, faz parte do futebol. Agora, custa mais perder, ou não custa, porque, apesar de tudo, ainda é preferível perder e jogar bem do que não jogar caraças e levar e perder. Jogamos bem, que os processos estão lá, que a malta soube estar, mesmo com algumas lacunas, supostamente, que eu acho que, tal qual diz o Mr. Carlos Carvalhal, quando lhe perguntar, mas o Braga não tinha jogado. Não, eu com esta tropa que eu estou bem, com esta gente, e estava bem. Não entrou nenhum golo por causa de uma fifia de não sei o quê. É o futebol, não há defesas perfeitas, não há avançados perfeitos. Para haver golos, há sempre a perspectiva, ou há golos porque a equipa que o marcou fez pela vida e teve... Isto é uma perspectiva positiva de ver o futebol, como eu gosto de ver. Ou se não, podemos achar sempre que é um erro da equipa adversária, porque senão os jogos acabavam sempre 0-0. A equipa adversária nunca... Por isso o Braga jogou muito bem, continuo a achar, e o jogo de Alvalade, que deu uma maior convicção ainda, apesar de derrotado e chateado, porque depois, quando tenho a sensação que podíamos ter feito melhor, independentemente de termos sido melhores, mas a sensação que podia ter tido outro resultado, o amargo de boca é maior, a irritabilidade na altura é maior, agora já passou um bocadinho, mas o que é certo, eu continuo a achar que o Braga é a equipa que joga melhor futebol. Pronto, e está dito. Eu gostava de dar umas notas sobre esse jogo. Avança então. Para o Boa Vista, mas também ia passar para o jogo do Boa Vista. Fazendo aqui esta troca, o Luís Cirilo não jogou, portanto, nem o Vitória, nem o Luís Cirilo, nem o Vitória. Mas é isso, vamos a isso. Eu queria falar sobre o Braga, o Sporting Braga. Então, vi o jogo com atenção, tinha imensa curiosidade em ver o jogo, achava que ia ser um bom jogo e acabou por ser efetivamente um bom jogo. Eu concordo com o Jorge, acho que o Braga teve bastante bem, especialmente na primeira parte. Acho que foi superior que o Sporting na primeira parte, essencialmente. E se há coisa que eu retiro deste jogo é que, apesar de ter perdido e ter ficado a 8 pontos do Sporting, para mim esta derrota afirmou o Braga como um claro candidato, à semelhança daquilo que eu já tinha dito anteriormente, aos lugares cimeiros da tabela classificativa. Embora vá no sentido de ter perdido pontos e ter-se afastado um bocadinho mais, mas uma equipa que joga da forma como jogou o Braga em Alvalade e como jogou na semana anterior no Bessa, e estas coisas fazem porque a tendência do jogo, as oportunidades que se criam, os golos anulados por 5 centímetros. Na semana anterior o Braga teve 2 golos, apesar de ter marcado 4 no Bessa, teve 2 golos anulados que também não foram por muito que foram anulados, estavam fora de jogo, mas também é preciso criar as oportunidades e a verdade é que o Braga tem muita facilidade. Portanto, eu continuo a achar, tenho sido bastante elogioso em relação ao Braga, porque acho que o Braga realmente merece os elogios que faço, mas o Braga demonstrou que realmente tem uma grande equipa, vai fazer um grande campeonato. O Sporting, o Porto e o Benfica vão perder bastantes pontos, o Braga vai perder pontos também garantidamente ao final do campeonato, mas tem capacidade de se aproximar dos lugares cimeiros e a continuar a jogar assim, tem todas as razões para acreditar num bom campeonato. A minha dúvida em relação ao sucesso do Braga este campeonato tem mais a ver com a questão da acumulação de competições, mas o Braga também admito que já tem andamento para isso, portanto já está habituado a este acumular, mas mesmo assim acredito que o Braga vai fazer um grande campeonato e fiquei sinceramente bem impressionado com o Braga. Acho que o Sporting teve sorte, foi feliz no jogo contra o Braga, podia ter sido perfeitamente ao contrário o resultado, e portanto parabéns ao Braga pelo jogo que fez. Olha, já vamos falar do... Aqui está uma peça jornalística. Isso não é fake news, Não, o Pedro não é do Braga, aliás, aí bem, cada um é do seu clube. Claro. Eu quero, antes de avançarmos para o jogo do Boa Vista, Luís Cirilo, tem esta mesma ideia? Ou... A ideia que tenho é esta. Eu este ano já vi jogar o Sporting várias vezes, quer em competições nacionais, quer em competições na Liga Europa. E não me lembro de ter visto o Sporting fazer uma exibição convincente, daquelas que se diz de encher o olho.
O Sporting é uma equipa que se defende bem e depois é muito, muito pragmática quando ataca e tem uma dose de eficácia absolutamente extraordinária, atendendo até ao facto de não ter, neste momento, um ponta de lança, enfim, ao nível que o Sporting nos habituou noutros anos. Nem sequer um Bas Dost. Tomaram o Sporting o Bas Dost atualmente. Então tem um rapaz novo, o Tiago Tomás, que é de facto um jovem prometedor, que marca uns gols. Tem o Sporar, que é um jogador interessante. Parece que querem até envolvê-lo aí num negócio que não se vai fazer com o Sporting de Braga. Mas de facto o Sporting não tem, eu continuo a dizer, está à frente do campeonato, isso é insufismável. Mas não me parece que tenha uma grande equipa, nem sequer me parece, com toda a franqueza, que vá ficar nos 3 primeiros lugares deste campeonato. Estamos à 10ª jornada, ainda faltam 14 jogos, ou melhor, faltam 24 jogos, não é 14 jogos, e ou o Sporting, tal como o Boa Vista, vai ao mercado com objetivos diferentes, vai ao mercado agora este mês e consegue reforçar-se significativamente, o que também não me parece nada provável, atendendo a que o Sporting, ao que parece, é uma equipa sem dinheiro, um clube sem dinheiro, um clube que não paga o que deve, nomeadamente a outros clubes, e, portanto, não estou muito bem a ver como é que podem ir ao mercado se não tiverem, de facto, se não têm dinheiro. Só ir buscar jogadores livres ou em permutas de jogadores, que hoje em dia é uma realidade, não me parece muito provável. Em relação a este jogo, eu não posso discordar daquilo que o Jorge e o Zé Pedro disseram, de facto. Foi assim, o Sporting de Braga fez uma boa exibição. O jogo teve um resultado que é próprio do futebol, não houve fatores estranhos a influenciar o resultado. Se eventualmente houvesse, quem teria até razão de queixa era o Sporting, porque me parece que há uma grande penalidade clara a favor do Sporting na primeira parte, que não é marcada, mas também tem tido outras que não são e são marcadas, e uma coisa tem que dar para as outras. Agora, acho que estes 8 pontos, é isto como diz o Zé Pedro, não significam grande coisa. 8 pontos são 2 derrotas. E o Sporting, se bem me lembro, obviamente, já fez alguns jogos difíceis, mas ainda tem muitos jogos difíceis para fazer. E mais do que isso, sinceramente, eu não acredito que aquela equipa, aquele plantel, dê para muito mais do que aquilo para que tem dado. Não me parece, sinceramente, às vezes há equipas que começam o campeonato com um grande fogo. Eu lembro aqui há muitos anos, só um exemplo, o Sporting de Espinho, treinado, creio que pelo Manuel José, começou o campeonato muito bem, chegou ao fim da primeira volta em 4º lugar e desceu no fim do campeonato. Sim. Eu não estou a dizer que o Famalicão ano passado começou muito, muito bem, por exemplo, mas depois ainda se manteve, mas caiu um bocado a pique. E, portanto, eu não me parece que o Sporting tenha plantel, neste momento, para discutir os lugares, para discutir o título. Isso não me parece que tem. E, portanto, vamos ver. Neste momento está à frente, Candé é que vai à frente, alumia 2 vezes, como se costuma dizer, mas, é como digo, não vi do Sporting até hoje nada que me convencesse excepcionalmente. Ora, viramos para o Boa Vista, Zé Pedro, porque não houve empate, desta vez na Madeira. Não, gostaste mais deste jogo ou não? Bom, do que o jogo anterior, claramente, sim. Portanto, também não era difícil. Mas não gostei do jogo, ainda assim. Acho que este jogo tornou claro, se é que já não era, porque já passou algum tempo e, portanto, já se podem tirar conclusões objetivas e substantivas em relação àquilo que é a qualidade do plantel, que temos um plantel bastante desequilibrado e curto. E digo isso logo a começar por uma evidência. O Boa Vista perdeu 4-1 com o Braga em casa, na semana a seguir jogou exatamente com o mesmo 11. Portanto, alguma coisa não está bem na construção do plantel, porque evidentemente houve jogadores com bastantes culpas no jogo contra o Braga, independentemente do mérito do adversário, e ninguém foi premiado com a ida ao banco ou para a bancada. E isso acontece porque o Boa Vista efetivamente não tem segundas linhas, e não tendo as segundas linhas, porque tem um plantel curto e as segundas linhas da forma como o plantel foi construído, são linhas muito novas, jogadores muito novos, promessas de promessas, por assim dizer, mas que, ao que parece, passado este tempo, embora eles possam ainda vir ser grandes jogadores no futuro, claramente não têm andamento ainda para serem opções válidas no imediato. E isso constitui um problema, porque os jogadores que estão no 11, há jogadores muito bons, há jogadores que podem ser bons e podem ter potencial, mas estão claramente em baixo de forma, não são relegados para o banco, não são substituídos e, portanto, acumulam-se na equipa principal, e as consequências são profundos desequilíbrios na forma de jogar, na forma de sair de jogar, defender,
e faz com que o nosso plantel, que podia ser efetivamente forte, atendendo ao valor de alguns jogadores, não o seja. E depois sejamos premiáveis para de qualquer equipa em Portugal, e por isso é que há aqui um desfazamento, que inclusive o Josualdo falou sobre isso, sobre aquilo que era a perspectiva do plantel do Boa Vista inicial, e que os meios de comunicação e toda a gente, e eu próprio também falava sobre isso, com grande expectativa, por causa do valor de alguns jogadores, mas a verdade é que depois a falta de equilíbrio, ou a falta de soluções, ou a falta de valor imediato das alternativas, faz com que o plantel esteja profundamente desequilibrado e curto. Pronto. Portanto, isso percebeu-se logo com o 11 inicial. Por ser exatamente igual. Temos aqui os jogadores que claramente estão em baixo de forma no 11 inicial. Temos o Nuno Santos, e eu pessoalmente acho que o Nuno Santos, o Show e o Sufa é o que está claramente em pior forma. O Shidozi não tem gostado propriamente das intervenções. O Devenis acho que não compromete muito, mas que acho que também se esconde muito nas costas do Shidozi. E portanto há aqui jogadores que precisariam já precisariam de banco, mas a verdade é que começou a olhar para o banco e olhando para o banco do Boa Vista neste jogo. E falta banco. Não há banco, só tinha uma opção, efetivamente, em novos jogadores, que podia ser titular, que era o Sauer, que já foi titular em uma série de jogos, e de resto não havia mais nenhuma opção titular. Portanto, há um problema. O Boa Vista está claramente com falta de jogadores, com falta de jogadores com experiência e precisa de se reforçar. Em relação ao jogo, não tem grande história, e fala no Idris. A questão destes jogadores, isto é toda uma discussão que agora é frequente e é normal nos adeptos do Boa Vista, e seria normal em outro clube qualquer, que agora estão saudosos daquilo que são os jogadores que, quando cá estavam, eram constantemente criticados. Claro. Mas que, pronto, efetivamente conheciam a casa, eram muito agressivos, naquele bom sentido hoje em dia da palavra, defendiam as cores do clube, tinham um entendimento do futebol português e, portanto, não comprometiam. E eu entendo essa discussão, e realmente o Boa Vista, até determinada altura, ou nesta altura, precisaria de alguns jogadores desses. Eu não queria um plantel desse, eu não queria ter um plantel de Idris outra vez claro. Novo. Não, nós temos jogadores completamente diferentes, mas agora que fazem falta jogadores que deem o equilíbrio, porque os jogadores como o Idris e outros jogadores que tivemos no passado dariam, até inclusive o Mateus com os seus 30 e muitos anos, daria jeito com aquele pragmatismo e com aquela facilidade, com aquela experiência. Portanto, isso claramente acontece. O Boa Vista tem um papel muito curto, muito fragilizado, muito desequilibrado, com jogadores absolutamente extraordinários como o Ângelo Gomes, dos melhores jogadores que já tivemos desde que regressamos à Primeira Liga, mas ao mesmo tempo profundamente desequilibrado, e isso nota-se. Portanto, o professor João, ao tentar manter o 11, tentou criar aqui alguma estabilidade, acabou por conseguir, uma vez que a equipa não comprometeu propriamente defensivamente. O Marítimo, durante o jogo todo, tem uma oportunidade, efetivamente, assim que me recordo. O Boa Vista também não tem grandes oportunidades, é um jogo bastante intenso na primeira parte, tem uma de uma bola oposta do Ângelo Gomes, mais uma vez um bom do Ângelo. Uma grande defesa do Amir. Que depois vai ao poste. Depois tem uma no final do jogo também do Paulinho, que também chuta de bico e que também é uma grande defesa do guarda-redes do Marítimo, que até foi o melhor jogador em campo. Mas a verdade é que durante a primeira parte foi um jogo muito intenso, que podia ter dado golos, apesar de não ter tido grandes oportunidades. Na segunda parte caiu um bocadinho, porque os jogadores do meio campo também, percebia-se que meio campo a meio campo não havia capacidade para fazer mais. O Boa Vista tem um meio campo defensivo que realmente não é inspirado, não consegue fazer a transição da bola, procurar espaços no último terço, e com alguma precipitação, inclusive, e isso nota-se. E no caso do Marítimo também se notou, embora eu gosto muito mais deste Marítimo do que do Marítimo do Lito Vidigal, deste treinador, parece-me que tem uma postura muito mais correta. Portanto, no final do jogo, o que é que eu considero? Considero que o empate acaba-se por aceitar, até no final. O Boa Vista podia ter sido feliz nas oportunidades que teve. Tenho um bocadinho de pena ver jogadores neste momento, como o Ângelo Gomes, de estarem a ser desperdiçados com a falta de acompanhamento que tem em campo. É triste, efetivamente. Ele precisa de outros jogadores do lado dele. Inclusive, aquela posição que o Josualdo inventou para ele, de falso ponta de lança, que é aquela espécie de Messi que anda no meio campo e que faz o que lhe apetece. Eu percebo que isso seja uma oportunidade que lhe é dada, porque realmente tem tanto valor que deve ser aproveitado, mas depois não deixa de existir uma falta de uma referência na frente, que é uma das nossas grandes carências de um avançado. E o Yusufa não contribui para muito, o Ellis é efetivamente um bom jogador, e portanto há aqui grandes debilidades.
Portanto, o Boa Vista, conclusão, empatou, não foi feliz, aceita-se o resultado, mais um empate, está na altura de... Boa Vista que é o rei dos empates, 7 empates. Exatamente. Está na altura de regressar ao mercado, precisa, a meu ver, de jogadores com experiência, precisa de, não sei se ainda vamos falar sobre isso neste programa ou não. Vamos lá ver se conseguimos dos desejos para 2020. Precisa do extremo, precisa de um gajo para o meio campo, e precisa de perceber se, por exemplo, o Rami é uma opção válida ou se não é uma opção válida, que é uma coisa que nós ainda não percebemos, mas que aparentemente parece que não, para o centro da defesa. Por isso, o Boa Vista, conforme está, já se pode concluir que é um plantel desequilibrado e que não se impõe naturalmente sobre a maioria dos clubes, conforme seria expectável no início da temporada do Campeonato Português. Por isso, tem que se reforçar, senão vai ser uma aflição até ao final do campeonato. Vamos atacar-se o caminho e por isso não vou aqui abrir a linha ao Luís Cirilo e também ao Jorge para falar sobre este jogo de Boa Vista, porque é importante falar sobre os casos de Covid no Vitória, que obrigaram ao adiamento da partida com o Nacional da Madeira. O Vitória não jogou, de resto numa medida tomada na sexta-feira, sensivelmente. O jogo foi adiado, depois não aconteceu no sábado. Luís Cirilo, isso trava sempre, e isto é sempre aquela sombra que cai sobre os clubes. O Sporting de Braga não teve um número de infectados que fosse significativo para que tivesse de parar. O Boa Vista aconteceu, mas também não teve de parar. Mas o grande número de casos do Boa Vista aconteceu na altura da paragem das seleções. O Vitória teve de parar e por isso não teve o último jogo. Sendo que, e aqui temos um duplo tema, que é o facto do Nacional da Madeira ter levantado esta dúvida, no fundo, sobre o jogo adiado, e o Vitória regressou aos treinos cerca de 4 dias depois, ou 3 dias depois. Isso são mind games de loja dos 300 do Royal. Não vale a pena perdermos muito tempo com isso. A história é muito simples e conta-se em 2 palavras. Na sexta-feira ou no sábado de manhã, nos testes que todos os clubes fazem antes do jogo, detectou-se que no plantel do Vitória havia 6 jogadores e 7 membros do staff infectados com Covid-19. Nesse âmbito, comunicado o assunto ao delegado de saúde e falando com o Nacional, foi decidido, por acordo de todas as partes, que o jogo seria adiado, por razões perfeitamente compreensíveis. Aliás, ainda recentemente aconteceu com outros clubes. Bom, na segunda-feira, portanto, anteontem, os 13 infectados, 6 jogadores e 7 membros do staff, continuam em casa, em confinamento, e lá vão ficar os 10 dias que estão prescritos para estes casos. O restante plantel fez testes e todos os membros, jogadores e staff, técnicos e por aí fora, deram todos negativo. Com conhecimento e autorização do delegado de saúde, a equipa voltou aos treinos. Eu acho que aqui não há caso nenhum. Isso foi tudo feito de acordo com o delegado de saúde, o adiamento de acordo com o Nacional, o regresso aos treinos para jogar em sábado com o Moreirense. Foi feito porque, efetivamente, todos os restantes jogadores e a equipa técnica deram negativo no teste. E, portanto, o Vitória, embora desfalcado de 6 jogadores, naturalmente, eu nem sei quem são os jogadores, o Vitória não os divulgou, e acho que fez muito bem. Acho que as pessoas têm direito à sua privacidade e, portanto, a partir do momento em que quem tem que saber sabe, que é o caso do delegado de saúde, nomeadamente, e a própria Liga, penso que saberá, a partir daí mais ninguém tem nada com isso. O Vitória vai a jogo com o Moreirense no sábado, com menos 6 jogadores, mas tem um plantel que, felizmente, se for necessário com recurso à equipa B, naturalmente conseguirá compor o 11 inicial e os 9 que vão para o banco. Portanto, aqui não há caso nenhum. Aqui não, mas Luís, deixa-me só aqui, até brincando, que não é uma situação de brincadeira, como é óbvio, mas o facto do Luís Cirilo não saber quem são os jogadores faz com que não possa profetizar quem é que vai marcar, não é? Andamos aqui semana a semana a falar do Estupinhã e isso tudo. Espero, com todo o respeito por todos, porque estamos a falar de pessoas, não só os jogadores. Mas espero que os 6 infectados... Eu sei que um que estava, que já nem sequer foi convocado para o jogo com o Porto, foi o Foster. Sim. A partir daí não sei de mais nenhum, mas naturalmente sei que o Quaresma não foi porque hoje treinou e, portanto, aí já temos quem cruze. Se o Estupinã também não for, já temos quem marque. Portanto, o assunto está resolvido. Guarda-redes também não é mau, por isso é como os matrecos, jogam aqueles 2 à esquerda. É de roleta.
O Varela vai de roleta. O Varela joga o Tremal, que esteve muito bem na Luz contra o Benfica. O Varela tem sido o melhor jogador do Vitória, que juntamente com o... A defender tem, a atacar não. A defender tem sim. Tem sido o Chupinão, o Quaresma e por aí fora. E o Rochinha. Quaresma em espaços, joga bem no espaço agora. O Quaresma basta já fez uma grande exibição. Eu devo lhe dizer que, enquanto adepto do Vitória, estou muito satisfeito com o rendimento do Ricardo Quaresma e mais do que o rendimento, com a atitude que ele tem transmitido ao Vicente de querer ganhar a equipa. Foi uma contratação excelente. Aqueles que diziam a idade deve ser dentro do campo, não é no bilhete de identidade, como se sabe. Portanto, não há caso nenhum. Acha que é óbvio que jogar é sempre o Vitória, bom. O jogo era em Guimarães e o Vitória é que pediu não tinha equipa para ir ao jogo, foi? Não, aqui acaba por ser o protocolo, Jorge. Imagina, os testes são feitos 24 horas antes, é detectado 6 casos positivos como jogadores, mais o corpo técnico ou diretivo, e o jogo, neste caso, não tens aquele período em que tens de fazer o contrateste a tempo de saber quem é que está depois, se há mais casos positivos ou não há mais casos positivos. Aqui depois o levantamento que acontece é destas dúvidas do Presidente do Nacional da Madeira sobre o adiamento do jogo. Aqui eu não sei se... O Nacional estava com uma fezada do caraças, pá. O Nacional corre o risco de ter 2 jogos adiados porque a tempestade Filomena pode obrigar a que o jogo do Sporting amanhã também não aconteça. O Nacional ia jogar com a Filomena. A Filomena jogava à frente. Aí 5 jogadores do Vitória iam ter com a Filomena, porque isso também faz parte da tática. E lá aparecia lá, como é que chama aquele o Riascos, não é? Sim, o Riascos. O Riascos não ia ter com a Filomena, ia ter com a Varela. O problema é assim, o problema de uma tempestade na Madeira, e nomeadamente na zona da Choupana, é que o nevoeiro ainda fica mais adensado. É a Filomena e o nevoeiro, os dois juntos. Não sei se já aconteceu com o Braga ou com o Boa Vista, com o Vitória já aconteceu. Quer dizer, o Presidente Nacional vem invocar os prejuízos financeiros por causa do adiamento do jogo. E aqueles desgraçados, aqueles clubes que vão jogar à Choupana e caem no nevoeiro e têm que ficar para o dia seguinte, esse também não tem prejuízo. Eu acho que nem vale a pena. O Presidente Nacional é uma categoria, sempre foi. Se houvesse um problema no campo, na Choupana... No continente estava ao nível de um Pimenta Machado. E daqui uma vez mais intensa, não tem dado valor. O Rui Alves, ele esta hora era presidente da Liga e ele já quis ser para umas 10 vezes. É verdade. Ele já fica umas 10 vezes. Há gajos que foram uma e aprenderam. Ele não. Deviam ter sido o que lá está agora, por exemplo. Por acaso tenho uma nota a dizer sobre isso. Avança, Zé Pedro, avança. Já dobramos a hora do programa. Em relação a esta questão, para não tomar muito tempo, para mim a única surpresa no meio desta história toda é o facto de não ter acontecido mais cedo. Nós já tínhamos tido a oportunidade de falar sobre isto na pré-temporada e quando o campeonato começou, e nós percebíamos, já tínhamos comentado, que deveria haver aqui alguma regra, acima de tudo, o que tem que ser definido é uma regra quanto à suspensão ou adiamento dos jogos em relação ao número de casos de Covid, porque senão abrimos o precedente de os clubes, primeiro, chegarem a entendimento ou não, e segundo, depois virem dizer que, a propósito de um caso de Covid, ou a reboque de um caso de Covid, qualquer da equipa, ou 2 ou 3, mas na verdade, por causa de umas competições europeias, ou porque tem um jogador importante lesionado, ou porque não lhes dá jeito, porque não tiveram descanso suficiente, ou pelo motivo que for, virem a adiar os jogos, ou pelo menos virem a ser acusados disso, como é o caso agora, que também já agora quero dizer que parece-me evidente que o Vitória não queria adiar o jogo, não teria nenhum benefício em adiar o jogo, a não ser se não fosse mesmo uma questão de saúde, portanto não havia nenhuma malícia, nenhuma intenção secundária em adiar o jogo. Parece-me evidente, mas é interpretativo na medida em que eles falaram entre eles, os clubes falaram entre eles, tomaram essa decisão, também não consigo perceber como é que o Nacional agora recua. Sim, depois de aceitar, claro. Depois de aceitar.
Mas pronto, sabemos que em relação que hoje é verdade, amanhã é mentira. Ele aprendeu com os melhores. Ele aprendeu com os melhores. É uma velha tradição. É uma velha tradição milenar que vem de longe. Isto é verdade, é mentira. Cada um escolhe aquilo que dá jeito. O problema que há aqui, e de facto tem sido esse o motivo também das nossas conversas aqui no programa, é que se não houver uma regra claramente definida, quando chegarmos à altura crucial de quem ganha o campeonato, quem desce de divisão, e se mantiver, infelizmente, a pandemia, que o vai manter, não vale a pena termos ilusões, podem-se criar situações muito, muito, muito aborrecidas. Ao ponto de, se calhar, podemos começar a próxima época sem saber quem foi o campeão ou quem é que desceu de divisão ou por aí fora. Porque isto, assim como está, abre campo para tudo. Nem é preciso ir tão longe. Se o Santa Clara Benfica tinha sido um Vitória, um Santa Clara Vitória, ou um Santa Clara Boa Vista, ou Santa Clara Braga, o jogo tivesse começado como começou, alguém se acredita que o jogo iria ser parado a pedido do Boa Vista Vitória ou Braga? Não ia. Ele parou porque os dirigentes do Benfica estavam a pedir para parar e acabou-se. Portanto, isto quando chega à altura decisiva, para e acabou. Eu ainda me lembro de um jogo que todos nos lembramos. Jorge, que é mais ou menos da minha idade, embora mais novo, há de se lembrar muito bem de ver jogos da primeira divisão com campos muito piores do que estava o campo de Santa Clara. Eu lembro que o antigo estádio, o Vitória, o estádio, quando era municipal, antes de terem drenado a Ribeira de Santa Luzia, aquilo nem se conseguia fazer a bola rolar quantas vezes. E como esses tantos. Agora, ali é verdade, o Benfica, desde o primeiro minuto, começou a pressionar o Arte para acabar o jogo. Porque, enfim, não me parece que houvesse... Não lhes valeu um chouriço. Mas valia ter vindo embora para casa com 0-0. Ninguém se constipava. Não dava um cabo da lavoura, porque aquela terra custa a labrar. Não é fácil. E vinham embora e depois ainda diziam que a culpa era da chuva. Como aqueles treinadores, a gente empatou porque o terreno estava molhado. Eu perguntava-lhes sempre, e os outros jogaram na parte seca? Não, e para o Vitória teria sido obviamente melhor ter jogado, porque o Vitória vinha de uma derrota com o Porto, mas tinha jogado bem, tinha feito uma boa exibição, e o Jorge sabe muito bem, o José Pedro e o Humberto, naturalmente, que é o dono do livro, sabe muito bem uma coisa: quando uma equipa perde, o que mais quer é jogar logo a seguir. Claro. A derrota pronto, e o Nacional era, com todo o respeito, uma boa equipa para o Vitória reentrar no caminho dos triunfos. Portanto, olha, é apenas mais um episódio daqueles que o nosso futebol tem tantos que, enfim, amanhã já ninguém se lembra disso. Zé Pedro, queres... Sim, acabar isto, sim, dizendo que em relação a acho que houve uma razão atendível e ninguém tem que se queixar de nada. Claro. O Guimarães, de facto, estava com a equipa e era uma questão de saúde, não era uma questão desportiva, claro. Aqui. Sim. Eles queixam ao contrário. Sim, eles queixam agora ao contrário porque... Era pior se punissem com uma derrota, como se calhar alguns artistas, erradamente. Não, mas se não tiver os jogadores de tal, não tem problema da equipa que está infectada. Sim. Eu concordo com tudo. Mas o que eu aqui foi que o Nacional queixou-se que o Vitória regressou aos treinos 3 dias depois. E por isso é que se queixou, supostamente. Mas Pedro, eu tenho que manifestar um mínimo de acordo sempre com o Nacional. Principalmente porque o seu presidente também é uma joia, é um cromo. Eu gosto de cromos, meu. Mas diz Zé Pedro, conclui. Zé Pedro, conclui. E a propósito disso, porque é que os jogadores de futebol são tratados de forma diferente do que somos todos nós em relação ao confinamento profilático e afins? Bom, primeiro porque está visto que o futebol não pode parar, nunca pôde parar, por isso é que quando tivemos confinamento e depois do confinamento o futebol continuou, e porque os jogadores de futebol são testados frequentemente, eles são abundantemente testados, e por isso, ainda que pudesse existir, agora com o regresso do Vitória aos treinos, a possibilidade de o período de incubação dos jogadores para os outros ser só durante este período e só agora é que eles comecem a dar, a verdade é que 48 horas antes do próximo jogo do Vitória eles vão ser testados outra vez, e portanto se houver mais casos infectados, o Vitória não vai jogar e acabou-se. Portanto é isso que vai acontecer, portanto voltar ao treino dentro, porque eles estão, entre eles, imagino que existam medidas de proteção dentro do clube em relação a este período, não tem problema nenhum, depois logo se verá se houve contaminação posterior ou não. Mas a verdade é que no imediato testaram negativos e, portanto, não vejo problema nenhum. Todos os clubes, com uma exceção, têm tido vários casos de infectados e, portanto, hoje foi o Vitória, amanhã será o Boa Vista, esperemos que não, ou o Braga.
Esperemos que não, mas é o mais natural é que venha a acontecer. E os jogadores ficam a dormir nos quartos, normalmente são aos pares, e um aparece com Covid e o outro joga no dia seguinte, e afins, e portanto temos assistido a isso frequentemente. Portanto, o futebol, infelizmente, nesta matéria, felizmente é abundantemente testado, mas tem aqui uma espécie de umas regras à parte, e ainda bem que assim é, porque senão então nem sequer tínhamos futebol neste momento. Claro. Vamos avançar, já estamos nos últimos 20 minutos do programa, Zé Pedro, eu temo que não consigamos falar. Ainda não vai ser desta vez, não tem problema. Mas vamos deixar as 12 passas para o próximo programa. Vamos começar com os vossos destaques e vou começar esta semana com o Jorge. Jorge, um penico na horta? O que é isto? O horta sabemos, o penico é que não. Olá, quando era rapaz novo... Rapaz novo não, eu sou um rapaz novo, aliás... Isso, olha, agora fizeste-me lembrar aquela música do cancionário... Fizeste-me lembrar aquela música do cancionário português, quando eu era rapaz novo, deixai-o ir. Ele vai para a guerra. Ele é rapaz novo. Deixai-o ir. Deixai-o ir. Ele é rapaz novo, ai, ele torna a vir. As inscrições no The Voice, não é aqui, acho que Bem anotado. Eu quero usar este programa como uma alavanca para promover os meus ossos artistas. Já viram que eu de futebol percebo pouco e que me dado a oportunidade de pôr a minha voz de roxinol, aliás, e tivemos o Jorge bloqueado. Um clássico. Engraçado que o Jorge bloqueia mais vezes quando é ele a falar do que quando são vocês. A minha voz deitou isto abaixo. Era muito boa. Diz lá, Jorge, diz lá. Não estava a dizer que há um canário ali no Minho que é com o Kim Barreiros, os gajos fazem maravilhas. O canário é bom. Opa, é assim, eu estava ali na cantoria, quando eu era rapaz novo, era aí que o pessoal dizia, aquele é rico. Aqueles putos que eram mais vetinhos e eram ricos lá do liceu, normal, ricos e pobres, há de haver sempre. E a gente, os mais pelitras, dizíamos, é rico, tem um pote e um penico. Tipo, e por ser rico, o que é que ele tem? O que é que ele tem mais do que eu? Se calhar até nem tem. É um pote e um penico. Já estão a ver de onde é que vem o penico. Já, vem do pote. Estão a ver? Este mind games. Exatamente. É tão intrincado. Olha, o que é que eu quero dizer com isto? É que o pote não jogou a ponta de um chaveiro, nada, até foi substituído. Era considerada a última. E o gajo é o que tem mais golos aí marcados, não é? Sim. Imaginem só se ele opá, e parece que não andava a jogar bem há 2 jogos. Eu não sigo a carreira dele, não é? Mas não deixo de ouvir. Saber, claro. E quero que ele tenha sucesso, não no Sporting, porque considero um adversário direto do Braga, mas em termos pessoais, nós queremos que apareçam bons jogadores aí para que haja sempre novos craques a mostrar ao mundo e que não sejam só aqueles que vão para o estrangeiro, e também temos aqui alguém. Mas isto de um pote e um penico é porque de facto aquilo, ele não jogou nada e foi o herói da história, até foi substituído, não jogou nada. Ele e o guarda-redes. Eu não vi fazer nada, eu não vi o pote, também não estava atento a ele, mas ele podia fazer com que eu ficasse atento, se ele driblasse 2 jogadores, mandasse uma bola atrás. Foi você a defesa do Braga, não estavam atentos ao pote, foi uma chatice. Não foi. Aquilo, a bola é um bocado, cai lá à frente o gajo, aquilo é uma grande assistência até, para dar valor também, para não estar sempre a malhar. Porque aquilo parece uma bola meio casuística, a bola vai a sair para a linha de fundo, e há lá é o Nuno Santos, ou quem é? Sim. Vai lá assim meio de gancheta e manda a bola para trás, e o gajo aparece e diz, olha que rico, puseram-me aqui a bola à entrada da pequena da área, ainda olhou, não há aqui mesmo, pumba, meteu lá dentro. Mas foi, se essa bola mágica, a Silver Bullet, que toda a gente imensa aparecesse à frente do Humberto ou de qualquer um dos meus amigos, eram capazes de se partir. Era trivela logo. Não. Era trivela. Como diria o malogrado Jorge Postrelo, até com a minha barriguinha, não é? Ia lá e marcava. É evidente.
Por isso o Pote, e aqui o que eu quero dizer é que é uma velha discussão que a gente aqui tem do jogar bem, do jogar bonito, que é pá, olha, eu preferia não ter jogado a ponta de um chouriço e ter ganho o Pote, mesmo que fôssemos com o Panico. E claro. O Horta é um jogador absolutamente excepcional, que tem sido elogiado por tudo e por todo, por mim. Poderia ser suspeito, porque sou adepto e gosto muito dele, não é? Pelo valor, pelo mérito que ele tem demonstrado. É difícil encontrar um jogador daqueles que ele faz diagonais para defender de 40 metros. Liga o motor e vai atrás do gajo até à linha lateral oposta. Ele faz isto com frequência. Podemos dizer que é um arado na horta. Exatamente. É o gajo que labra aquele campo, só por dizer que não é uma charrua daqueles gajos que dão e que deixam os torrões todos à solta no relvado. Tem atração que é precisa. E foi um panico na Horta, porque o Horta é que desfilou, o Horta é que jogou. E aquele Pote que não jogou um charuto, espetava a bola lá dentro, mas eu gostei de ver o meu mister, Carlos Carvalhal. No fim perguntaram, mas então está desmoralizado, e como é que vai ser segunda-feira treinar a equipa? Ele disse, estou tão desmoralizado que nem me apetece trabalhar. Ou seja, mandou o jornalista comer sabão, porque também há jornalistas que devem ter sempre aquelas 3 perguntas do costume no bolso. Devem ter sempre as mesmas perguntas. Aconteça o que acontecer, é sempre a mesma coisa. Faz-me lembrar os jornalistas que eu conheci. Mas esses não eram bem jornalistas, eram uns cromos. Olha do hóquei, tu gostas do hóquei? Eu também gosto. Mas antes o ABC tinha uma equipa porreira de hóquei. Aí o ABC de handball tinha uma equipa de hóquei porreira, estou a falar para aí há 20 anos. E no hóquei aquilo dava sempre uma trolha do caraças, era a Juventude Viana, havia uns clubes maravilhosos. E aquilo no académico... É de imaginar quando se mete stick que a coisa possa aquecer. Possa aquecer. É bota-fumo. Nós não somos este filme. É bota-fumo. Mas conclui. Eu dizia que havia um jornalista, eu lembro que eu tinha um amigo, não vou dizer quem é, tu até deves conhecer, mas não vou dizer porque ele é um gajo. Claro. Ele era meio jornalista, até era jornalista, olha, do Record, toda a pista. Eu encontrava o gajo sempre, ele era meu amigo do liceu, e eu encontrava o gajo sempre numa taberna à beira do jogo, do hóquei. Quando saía, eu, então campeão, como é que é? Foste ver ao jogo? Ele, eu não fui ver o jogo, já sei o resultado. E depois, já tenho aqui, mas diz lá o que é que foi. Um gajo que deu com a bola no outro, porra. E depois era copy-paste de meio de praga. A equipa que ganhou era a que merecia vencer, contudo, houve ali um momento do jogo, do caraças. E há aqui jornalistas da bola que, independentemente dos circunstancialismos do jogo, fazem sempre a mesma pergunta. E o Carvalhal só não disse ao gajo, olha, amigo, vá para o caraças, porque é educado e é um gajo poeiro e tem fair play e essas coisas todas. Porque houve uma altura que o Carvalhal até disse, olha, eu estou aqui a encher chouriço e vou-me embora, porque o treinador de Sporting não ia para a flash interview e o gajo só faltava a perguntar ao Carvalhal, olha, e que idade é que tem a sua prima? Porque é uma coisa muito importante. E o Carvalhal disse, olha, já vi que estou aqui a encher chouriço, eu vou-me embora, porque o treinador não vem. E é evidente que o Carlos Carvalhal também estava minimamente aziado. E um jornalista também deve perceber o que é normal. Se o Carlos Carvalhal saísse dos gelos com a importância que tinha e da maneira como perdeu, maravilha, estou feliz por estar contente, como dizia o outro. Estás feliz por quê? Por estar contente. Não estou feliz por estar contente, nem contente por estar feliz. Você veja lá se faz perguntas decentes, que eu não vou estar aqui a encher chouriços para com o treinador, quando lhe apetecer de ter a sua consultoria fantástica, com o seu assessor de imprensa fantástico, para dizer coisas fantásticas, que eu não sei para que é preciso tanta gente para dizer aquelas barbaridades e aquelas banalidades. Então é que agora vou embora, por isso, viva o Braga, está o jogo aqui do panico. Na horta. Vamos avançar com o tema do Zé Pedro esta semana. Zé Pedro, o teu vira o disco e toca o mesmo. Porque é que eu escolhi este tema? Nem vocês sabem. Pois não exploramos bem este assunto. Isto tem a ver com o facto de termos passado o ano civil, o primeiro terço do campeonato, e
a tabela classificativa já está mais ou menos aproximada àquilo que é, pelo menos no topo, que é o que costuma estar fixo, os lugares ocupados. Eu estive a ver, fui comparar desde 2014-15, da época 14-15, que é a época a partir da qual para mim volta a interessar o futebol em Portugal na Primeira Liga, porque antes disso o Boa Vista não estava na Primeira Divisão e portanto eu não via futebol na Primeira Divisão. Mas desde esse ano, portanto as últimas 7 temporadas, esta vai a meio, vai a um terço. No final do ano, à 12ª jornada, só 2 vezes não tiveram nos 4 primeiros lugares Porto, Benfica, Sporting e Braga, que foi no ano passado, que teve o Famalicão, começou muito bem, e foi logo em 14-15 que teve o Vitória, estava também, agora já não me recordo, estava em terceiro ou quarto, acho que estava em quarto. No final do campeonato, portanto isto é um espelho, é uma imagem daquilo que se traduz sempre, ou quase sempre, no final do campeonato. No final do campeonato, aquilo que vimos é que nas últimas 6 temporadas, porque este ano ainda não acabou, só uma vez não ficaram estes 4 em primeiros, que ficou o Vitória no quarto lugar em 16-17. Pronto. Isto para dizer que o futebol em Portugal é padrão, está nivelado claramente por baixo, é uma evidência, e está já mais ou menos bloqueado naquilo que são o acesso às suas posições por causa da diferença, acima de tudo, económica entre os clubes. Tendencialmente aquilo que assistimos sempre é estes 4 primeiros, o Braga tendencialmente mais em quarto lugar, embora tenha tido também umas intermitências durante este lugar, depois, mas com um determinado distanciamento de uma segunda linha, depois vem uma pequena segunda linha onde o Vitória costuma estar inserido e depois vem sempre um Rio Ave ou uma equipa surpresa que normalmente faz um bom campeonato. Nesta altura estamos a falar do Paços de Ferreira, no ano passado estaríamos a falar do Famalicão. Portanto, tem sempre uma segunda linha, que são equipas que têm algum mérito, têm algum mais distanciamento, e depois vem sempre uma equipa que está a ser mais feliz naquele ano. Às vezes é mesmo uma questão de felicidade. Este ano não é felicidade, o Paços está com imenso mérito no lugar em que está e com os pontos que tem. E depois vem então um grande bloco que vai desde o 7º ou desde o 8º até ao 18º. E esse grande bloco já existe atualmente. E o Boa Vista, infelizmente, eu estaria na expectativa que já tivesse este ano nesta segunda vaga, ali com o Vitória, com o Paços de Ferreira, esperaria eu que tivesse neste andamento. Não está, mas a verdade é que entre o 7º lugar, o Santa Clara, e o último lugar, o Farense, com 12 jogos jogados, são apenas 5 pontos que os separam. Quando nós comparamos, portanto, isto está claramente nivelado por baixo. Este ano, por acaso, há nesta altura a curiosidade do Boa Vista estar em 17º, o Famalicão estar em 14º e o Rio Ave estar em 16º nesta altura, portanto em posições muito abaixo daquilo que era o expectável. Embora o Boa Vista tenha 10 pontos e o Famalicão e o Rio Ave tenham 11, portanto isto está em cima dos outros, portanto isto é um bocado indiferente a posição em questão, porque estamos mesmo a falar de 1 ou 2 pontos que altera toda a tabela classificativa. Ainda assim, para mim não deixa de ser indicativo que estas equipas que tentam jogar mais ativamente, mais de forma dominante sobre os adversários, mas que não têm uma equipa, um plantel tão superior aos outros, têm claramente dificuldades. Ou seja, isto para dizer que em Portugal claramente compensa jogar defensivamente, porque defensivamente dá pontos, ter os jogadores todos lá atrás, aquele antijogo, aquela defesa extremamente compacta. Sim. Claramente a longo prazo. O autocarro. Conta. Sim, um autocarro, uma espécie de autocarro, uma abordagem mais defensiva, compacta, sabemos-lhe o que quiseres, jogar mais feio, jogar mais no contra-ataque, independentemente da forma como olhamos para isso. Claramente compensa porque traz mais resultados, traz mais pontos naquilo que é uma luta muito compacta de um grande bloco de equipas. Quando nós comparamos isto com o futebol internacional, atualmente, e o Covid tem efeito nisto, nos campeonatos lá fora, vemos, por exemplo, em Inglaterra o Manchester United em primeiro lugar empatado com o Liverpool com menos um jogo, vemos em Espanha um Barcelona neste momento em quinto lugar, uma Real Sociedade em terceiro. Vemos em Itália uma Juventus, por acaso agora ganhou, já mexeu na tabela classificativa, mas estaria em quinto, o Milão em primeiro
que no ano passado tinha ficado em sexto, e uma Atalanta que está em sétimo. Vemos em França um Paris Saint-Germain que está em terceiro, o super Paris Saint-Germain, atrás do Lyon e do Lille, embora esteja mesmo ali a morder os calcanhares. Sim, mas olha, hoje, por exemplo, o Lyon ganhou e o PSG empatou. Portanto, nem sabia disso. Portanto, aquilo que nós vemos é que os campeonatos todos lá fora, claro que têm uma predominância de equipas que ganham mais, como é evidente, e se vamos, por exemplo, à Alemanha, o Bayern ganha sempre, já está em primeiro outra vez, o Paris Saint-Germain tem vencido sempre, este ano até agora é típico, mas acabará por ganhar, provavelmente. Mas a verdade é que o campeonato é muito mais equilibrado. E isso leva-me à questão essencial, que é a discussão do que é que nós queremos para o nosso futebol. O futebol parece que há muita legia a dizer que o futebol é entretenimento. Claramente o futebol é uma indústria de entretenimento, não há dúvida nenhuma, e o que vende no entretenimento, o que torna um entretenimento mais atrativo é a sua imprevisibilidade. Desde que seja bem interpretado, desde que seja bem jogado. Claro. Um jogo que nós entramos sem saber qual é o resultado torna-se muito mais interessante do que um Real Madrid contra um clube de Minorca que lhes vai dar 7 ou 8-0, quer dizer, aquilo pode ter uma... O Madrid hoje perdeu como equipa de terceira divisão, para a Taça do Rei, não é? Sim. Sim. O Fornolhar. Lá está. E atenção que a dupla de ataque era João Félix e Correia, portanto não era... Era grande coisa, em suma. Era mesmo a segunda equipa. O que tu queres dizer, o Messi, é que o Atlético jogou com a segunda equipa. Vocês é que estão a dizer. Vocês é que estão a dizer. Claro que o Luís Soares é titular indiscutível no Atlético. Sim. É verdade. Pronto, por isso para dizer que a imprevisibilidade é que torna o futebol mais atrativo. Isto não é do futebol, isto é do desporto em geral, por isso é que a NBA tem os tetos salariais. E por isso é que o futebol tem que se reinventar em geral. O futebol a nível europeu, que é o grande continente que domina o futebol, é claramente dominado por lobbies e por grandes interesses, e por isso é que não permite uma regulação global desta indústria, ao contrário das americanas, por exemplo, que são extremamente reguladas, porque o futebol deve encontrar formas de se equilibrar, e isto deve ser feito a nível nacional e a nível internacional. E como é que se faz isso? Bom, faz-se isso, já tivemos imensas vezes essa discussão, mas claramente distribuindo de forma mais equilibrada as receitas operacionais divisíveis, por assim dizer, portanto, a centralização dos direitos televisivos. Faz-se isso como limitando tetos salariais, valores de transferências e afins. Faz-se isso com mecanismos de solidariedade entre clubes, faz-se isso com fiscalização de esquemas financeiros e fraudulentos, faz-se isso com proteção do espetáculo e dos intérpretes. Portanto, faz-se isso de muitas formas. O que é que nós fazemos aqui em Portugal? Nós não queremos nada disso. Ninguém quer nada disso. Os principais clubes não têm qualquer interesse em transformar o nosso futebol num futebol mais competitivo, em dar mais capital, por assim dizer, distribuir mais capital pelos clubes, pela gigantesca maioria dos clubes, portanto, os primeiros 12 ou 13 clubes da tabela classificativa, ou 14, porque querem permanecer no topo, querem que isto continue a ser um campeonato amador naquilo que é a obtenção do palmarés e a conquista dos troféus. Não existe, volto a lembrar, não existe nenhum campeonato na Europa com uma tão desigual distribuição dos direitos televisivos como em Portugal, é que nem sequer é minimamente comparável, a diferença entre o primeiro e o último de fato 15 vezes. Sim. Enquanto o 14º campeonato, por exemplo, são 3 vezes de diferença, portanto é esta escala absurda que nós temos. Claro que os clubes têm muito mais dinheiro, e existe muito dinheiro, por exemplo, o Braga, que tem tido um trabalho meritório no seu desenvolvimento esportivo e infraestrutural, tem orçamentos muito maiores do que o quinto para baixo, do que o Vitória, que é o quinto maior orçamento, e por aí abaixo. Já há uma diferença verdadeiramente significativa. E esta diferença orçamental, ano a ano, é um reforço. Portanto, não é o Braga, o Benfica, o Porto, o Sporting, mas podemos falar desses 3 primeiros que são os que têm os maiores orçamentos. Eles têm orçamentos de 70, 80, 90, 100 milhões de euros ano. Isto significa que, se o investimento for bem feito, se o orçamento for bem gerido, em 10 anos são 1.000 milhões de euros, por exemplo. Isto quer dizer, isto faz toda a diferença. Não é um ano, tiveram um determinado orçamento e, portanto, foram mais fortes aquele ano. Não, isto é tudo um acumular. O Braga tem investido melhor o capital que tem tido, o orçamento que tem tido, e por isso tem se aproximado desportivamente dos outros. Mas a verdade é esta, e que a desigualdade e este fosso vai aumentando cada vez mais. E depois estes clubes queixam-se muitas vezes que os clubes pequenos, que são completamente empurrados para trás, são obrigados a defender, a jogar feio, a não ter... exatamente, e a propósito do Joaquim era uma das conclusões a que eu ia chegar.
o G15 não fez absolutamente nada. E não fez absolutamente nada porque nós em Portugal temos, como eu estava a dizer, uma enorme desigualdade das transmissões televisivas. Queremos continuar a ter sorteios de competições condicionados, que é uma fantochada, competições de fantochada na forma como estão distribuídos os lugares, como é o caso da Taça da Liga. Continuamos a querer ter clubes com controle sobre os meios de comunicação social, poder político local e nacional, instituições do futebol e até magistratura, como não esquecer, poder judicial também. Exatamente, que era onde eu estava a acabar, portanto na justiça também. Poder regional e autarca que depois se replica em desenvolvimento infraestrutural dos clubes, o que para mim também é igualmente grave quando são as autarquias que fazem o investimento. Queremos continuar a manter clubes com predominância financeira sobre outros, que depois condicionam as decisões das regras do jogo. Portanto, tudo isto que nós estamos aqui a falar, existem muitos clubes que nos questionamos porque é que os clubes não votam contra isto e porque é que não se impõem, é precisamente por causa disso, porque os clubes são dominados financeiramente por outros em questões esportivas de sobrevivência imediata, para depois votarem estas regras de jogo para continuarem amarrados a esta inverdade desportiva, por assim dizer. Porque queremos manter a selva que há na formação, em que os clubes grandes vão absorver todos os talentos dos clubes pequenos e tiram-lhes todas as possibilidades de desenvolverem os seus jogadores e valorizarem ativos próprios, porque permitimos as equipas B, C, D, E, F, G e H dos clubes, que quando não são as oficiais são as por empréstimos, são os empréstimos, portanto nós estamos muito mal em termos de futebol português. É preciso claramente haver uma guerra, mas isto é mesmo, a palavra é mesmo esta, é montar uma guerra no futebol português por parte dos dirigentes dos clubes, tem que ter a coragem, a capacidade de o fazer, porque caso contrário este futebol continuará a ser cada vez mais, continuará exatamente igual a nível inteiro e continuaremos cada vez mais a distanciar-nos dos clubes lá fora, que isso tem acontecido ao longo dos últimos anos, porque o poderio económico deles evolui e começamos a perder com segundas linhas europeias, porque o nosso futebol está-se a distanciar muito e estamos reféns de presidentes que querem preservar o seu poder à frente dos seus clubes. José Pedro, só acrescentar uma coisa, perante o desespero do Humberto, já está a olhar para o relógio. Sim. Ainda há um outro fator que acontece em Portugal que não acontece em mais nenhum país da Europa civilizada, que é o Estado patrocinar alguns clubes. Como, sim, por exemplo, o Benfica Caixa Campos, patrocinado pela Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público. Se estivéssemos a falar do BPI, do BCP, do Millennium BCP, de outro banco qualquer, privado, cada um investe o dinheiro, só tem que prestar contas aos acionistas. Mas o banco público é patrocinador de clubes e é sempre dos mesmos. Ou seja, a Caixa Geral de Depósitos não foi patrocinar o Vitória, o Braga ou o Boa Vista. Foi patrocinar e entrou no projeto da cidade desportiva do Benfica. E isto é mais um fator de agravamento das desigualdades e é uma perfeita injustiça, está a ver? Quer dizer, aliás, na linha de raciocínio do Luís Cirilo, há a haver patrocínio que fosse a clubes que já não têm, que não têm o destaque que os três grandes naturalmente têm. Iam apoiar o FAF ou fosse quem fosse. Porque aí é que era descentralizar a coisa, muito bem observado. Podemos ir à Sporting. Aliás, por exemplo, há um clube que acho que é o Porto, que é patrocinado pela MEU. Eu não sei se a MEU hoje é privada, se não é privada. Nem eles sabem. Eles sabem. Era a TMN. A TMN pertencia à PT. A PT era uma empresa pública e patrocinava 3 clubes. Houve tempos e tempos em que a PT, empresa pública, patrocinava o Benfica ou o Porto Sporting. Isto é uma pouca vergonha. Não há que ter medo de dizer isto. Agora, o Zé Pedro diz muito bem que os clubes, os outros, tirando um ou outro, mas a esmagadora maioria dos outros, estão cerceados na sua liberdade de expressão porque têm jogadores emprestados pelo Benfica, pelo Porto, pelo Sporting, e depois esses empréstimos calam-nos nas Assembleias Gerais da Liga, onde vão e nem sequer leem o que vão votar, muitas vezes. Estou perfeitamente convencido disso. Avançamos para o tema do Luís Cirilo, que é também o tema que fechou o programa. Luís Cirilo, o cartão do adepto. Ora, aqui está, um bom tema. É um bom tema, Humberto. Eu até gostaria que numa próxima oportunidade, se calhar fosse um dos temas do programa. Fica prometido para trabalharmos sobre ele na próxima semana, do cartão do adepto. Eu já falei sobre isto uma vez também, mas isto é um tema muito interessante, claramente. É um tema muito interessante e é um tema... Até porque assim, é muito importante, apesar do Jorge não ter agora essas funções, trazermos aqui à coação o antigo provedor do adepto da Liga. Portanto... Palavras-chave, meu amigo.
Bom, Luís Cirilo. Os maiores são os clientes. Sim, é verdade. É verdade. Luís Cirilo. Eu acho que este tema dava para um programa inteiro, se calhar, não era só para tema do programa. Mas eu, muito sinteticamente, vou hoje abordá-lo na seguinte perspectiva. Esta questão do cartão do adepto, que é uma questão que me preocupa, porque eu acho que ela tem mais risco de ser nociva ao futebol do que ser benéfica. É um problema que se intensificou, ou melhor, esta política do cartão do adepto intensificou-se a partir do momento do assalto à Academia de Alcochete e à manifesta incapacidade, quer do Sporting, quer do Benfica, de controlarem as suas claques. E, portanto, chutaram, estamos no futebol, o termo não ofende, o problema para o Governo. E o Governo agora está a fazer, de facto, um forcing em volta desta questão do cartão do adepto. O que é o cartão do adepto? Como sabem, o cartão do adepto é um cartão que permite o acesso dos adeptos portadores desse cartão a uma zona com condições especiais de acesso. O que é que isto significa? Ou melhor, para não estarmos a ocupar muito tempo, porque é que eu tenho as maiores dúvidas em relação ao cartão do adepto? Olha, em primeiro lugar, por uma razão de bom senso. Porque no resto da Europa, onde esta medida foi implementada, está a falhar em todo lado. E nós, infelizmente, não só no futebol, não só no desporto, temos o hábito de importar o que já está fora de moda lá fora para chegar aqui e aplicarmos. E esta questão do cartão do adepto é precisamente essa. A segunda razão pela qual eu discordo tem um pouco a ver também com a logística dos estádios. A criação destas zonas especiais obriga à separação dos adeptos, portadores do cartão dos adeptos, dos outros adeptos que compram o bilhete para ir ao futebol, mas não querem ir para essas zonas especiais. O que significa, nomeadamente nos jogos, qualquer clube que receba um adversário em casa terá que ter para os adeptos adversários, já nem falo para os próprios, terá que ter uma zona para os portadores de cartão, que tem que ter bares, tem que ter casas de banho, tem que ter as condições, e outra zona para os que não têm cartão de adeptos, são adeptos indiscriminados. E eu acho que a maioria dos estádios, não estou a falar dos nossos propriamente, que são os estádios do Euro 2004, mas a maioria dos estádios não tem condições para fazer esta separação de forma eficaz. Depois, há uma terceira razão. É que o cartão do adepto é, de alguma forma, uma maneira de estigmatizar os adeptos e de os dividir entre os adeptos bons, os que se portam bem e vão para onde querem, e os adeptos maus, que têm o cartão de adepto, que vão para uma zona confinada, aqui em alguns estádios se chama jaula, e que, portanto, são os adeptos que estão debaixo... Peço desculpa. Isso até é uma pouca vergonha de todos os clubes. Desculpa, Luís Cirilo, que estava a ouvi-lo com muita atenção. Mandar os adeptos para casco de rolha, não é para casco de rolha, para o último tabuleiro onde dá frio, chuva e não se vê. Os jogadores são deste tamanhinho e depois vê-se o estádio vazio. Isto devia haver um acordo entre os clubes para dizer, meus amigos, nós amanhã vamos fora, vocês vêm aqui, isto é bom para todos. Deem um lugar digno aos adeptos, ok, que seja atrás da verdade, não tem que ser na última fila à espera que eles caiam. Ou como acontece, por exemplo... Isto é... Ou como aconteceu em Passos Ferreira, quando o Vitória lá foi jogar, chovia torrencialmente, os adeptos ficaram numa bancada descoberta e na bancada em frente, por trás da outra baliza, uma bancada coberta nova, estava fechada, completamente vazia. E, portanto, isto é uma falta de respeito pelos adeptos. Bom, mas não era nessa perspectiva que eu estava agora, de facto. Portanto, essa razão da estigmatização dos adeptos é também uma forma de os dissuadir de alguma forma de irem ao futebol. E depois há aqui uma questão que para mim é a questão fundamental. A criação do cartão do adepto, em teoria, mas não na prática, visa combater a violência no desporto, nos estádios. Vai ser exatamente ao contrário. Porque o que é que vai acontecer? Os adeptos não estão para ser estigmatizados, para serem colocados em jaulas, para serem vigiados. O que é que vai acontecer? Vão se espalhar pelas outras bancadas. O fenómeno dos casuals, que é um fenómeno preocupante, todos nós sabemos, vai ser um fenómeno que vai alastrar com tudo isto. Até por uma razão, para as autoridades policiais e para os próprios líderes das claques bem intencionados, é muito mais fácil, em proporção, controlar um autocarro com 50 adeptos lá dentro do que controlar 10 automóveis particulares com 5 adeptos cada um. É verdade. Em vez dos adeptos das claques, daqueles que vivem o futebol de uma forma muito especial, estarem numa determinada zona, que já se sabe qual é a zona, mas em que não estão lá por terem um cartão que custa 20 euros para lá estarem, eles vão começar a espalhar-se pelas outras bancadas, 10 aqui, 15 ali, 20 acolá, e isso vai, em termos de segurança, vai criar a tal falsa sensação de segurança, porque ao invés de, até para as forças policiais, vai ser muito mais difícil o controle se houver problemas.
E até por uma razão que eu acho que é fundamental, que é assim, não é a posse de um cartão que muda a natureza das pessoas. Ou seja, o adepto é naturalmente violento, ele vai ser violento com ou sem cartão. E, portanto, se é para ser violento, se é para se portar mal, mais vale estar numa zona onde a polícia tem muito mais facilidade em o identificar e depois até o excluir, do que estarem espalhados pelas bancadas. Há depois uma quinta razão, porque não, já está a ficar impaciente, há uma quinta razão que é assim. Há muitos jovens hoje, o cartão só pode ser para maiores de 16 anos. Hoje em dia, como é evidente, eu vou ao futebol há 50 anos e, obviamente, há 50 anos ou mais, infelizmente. Bom, o que é que significa? Há muitos jovens, 7, 8, 10, 12, 13, 14 anos, que já vão ao futebol hoje e que não podem ter esse cartão. E que, portanto, a própria mística das claques, no bom sentido do termo, porque as claques, quando estão lá, de facto, para apoiar as equipas, prestam um relevante serviço ao futebol, quando se portam como deve ser, que é a maioria dos casos. Pronto, depois há exceções, mas isso não há regra sem exceção. Esses jovens, sendo impedidos de se juntarem às claques, sendo impedidos de verem os jogos junto de verem os jogos daquela forma especial, com os cânticos, com as bandeiras e com tudo, acabam por não querer ir ao futebol ou acabam por não ter digamos assim, o entusiasmo pelo futebol que teriam se lhes fosse permitido fazer o que fazem até hoje. E, portanto, para concluir por hoje, eu espero que possamos voltar a este tema um destes dias, eu acho que esta questão do cartão do adepto é uma questão nociva ao futebol, é uma questão que não combate a violência e é uma questão que vai afastar as pessoas do futebol em vez de fomentar a ida dos espectadores ao futebol. E o futebol, depois deste estado terrível de pandemia, o que mais precisa é de estádios cheios, de estádios vibrantes, de adeptos e das claques a apoiarem as equipas e não de medidas discriminatórias, que podem ser muito boas para aqueles que têm uma determinada noção de futebol negócio, mas que não são seguramente boas para aqueles que, como todos nós que aqui estamos, têm uma noção do futebol como espetáculo. Ora, mesmo para terminar, deixem só aqui partilhar, até porque o meu colega, o Filipe Martins, que está a acompanhar via Twitter tudo aquilo que vocês vão dizendo, partilhou e bem uma notícia assinada por ele, sobre aqui o cartão, a história do cartão do adepto, em que consiste e para quê e como funciona, previsto para então entrar em terreno de estádio nesta temporada. Foi de resto publicada em Diário da República no mês de junho, para esta temporada já 2020-2021. Eu já vos mandei aqui esta notícia também para vocês poderem analisar e ver para na próxima semana. É muito interessante. Sim, para na próxima semana tentarmos falar sobre isto. Ainda, e só para terminar, sempre em jeito de brincadeira, porque também é preciso essa boa disposição. Aqui o Bruno Lima que manda é juntar o cartão do adepto com o boletim de vacina Covid para que os adeptos então possam entrar nos estádios nesta temporada, quando puderem, e esperemos que seja breve também. O essencial é grafado. Olha o adepto, e não se olha especialmente o adepto que vibra especialmente nas claques como um inimigo do futebol. Sim, não. Inimigos do futebol. Inimigos do futebol são aqueles que querem afastar os adeptos dos estádios em prol do tal futebol negócio que a todos nós nos choca. Claro, nem mais. José Pedro, Jorge Sequeira, Luís Cirilo, é sempre um prazer estar convosco à quarta-feira, por isso estamos de regresso na próxima semana. Até lá, obrigado. Valeu, galera. A gente se vê. Palmeiras, estamos juntos. Coração, galera.